A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes de começar o vídeo aí, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Hoje está sendo um dia um pouco difícil. Vamos ver. Vou falar para vocês. Fiquem no vídeo aí que vocês vão saber o que está acontecendo, tá? Vamos lá, quem lê em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos das quais digais, não tenho neles contentamento, antes que se obscureça o sol e a luz as estrelas, e as nuvens tornem a vir depois da chuva. Quando tremeram os guardas da casa, e encurvarão os homens fortes, cessarão os moedores, que já diminuíram, e se escurecerão os que olham pelas janelas. E as portas de fora se fecharão pelo ruído do som do moedor, e se levantará a voz das aves, e todas as filhas da música estão humilhadas. Quando também temerão o que é do alto, e os temores no caminho, e florescerá as amendoeiras, e se agravará o gafanhoto, e se perderá o apetite, porque se vai o homem à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que a cadeia de prata se rompa, e se quebre o corpo de ouro, e o cântaro se quebre junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Começando esse vídeo aqui, gente, hoje eu não vou explanar muita palavra não, somente os dois últimos que eu li aqui. Por quê? Hoje, daqui a pouco eu estarei indo ao velório, né? Estarei ao velório, onde minha avózinha veio a falecer. Eu nem ia gravar vídeo hoje, mas falei, não, eu vou gravar o vídeo e deixar aqui e prestar todo o meu sentimento pela minha avó, mãe, que é a mãe do meu pai, né? Eu já não tenho pai nem mãe, faleceram. Minha avó já estava com 100 anos. E ela veio a falecer e vai ter agora o enterro dela, né? Daqui a pouco já estou saindo. E o enterro dela vai ser aqui próximo, não vai ser muito longe, apesar dela morar muito longe da onde eu moro. Mas aí tem o enterro dela vai ser, o velório e o enterro dela vai ser próximo da minha casa aqui. Fica uma meia hora daqui para lá mais ou menos. 35, não é? Uma meia hora daqui para lá mais ou menos. Eu estaria indo lá. É aqui a gente vem dizer sobre a palavra, né? Ninguém gosta da hora que chega que a gente tem que enterrar os entes queridos, não é verdade? Mas a palavra do Senhor sempre nos consola, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra do Senhor sempre nos consola. E aqui eu vou ler esses aqui. Eu li esse versículo, esse capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te do Criador nos dias da sua juventude, antes que você envelheça e a morte venha. Né? Eu quero dizer, eu estou dizendo isso, tá? Antes que venham os dias maus, onde a velhice vai se apertando, né? E chegam os anos da quais digais, não tenho neles contentamento. A fadiga já chegou, né? Os dias ficam pesados, cansativos. Antes que se aborreça o sol e a luz, e a lua, as estrelas e as nuvens tornem a vir depois da chuva.
e ceifado, né, gente? Quando temerão os guardas da casa, e se curvarão os homens fortes, e cessarão os moedores, e já diminuirão, e se escurecerão os que olham pelas janelas. E as portas fecharão por todo o ruído do moedor, e se levantará a voz das aves, e todas as filhas da música serão humilhadas. Quando também temerão o que é do alto. Peraí que eu tô com a rinite meio ruim, né? Quando também temerão o que é do alto, e temores no caminho, e florescerá a amendoeira, e se agravará o cavanhoto, e se perderá apetite, porque se vai o homem à sua casa eterna, e os penteadores andarão rodeando por ela, rodeando pela praça, antes que a cadeia de prata se rompa, e se quebre o copo de ouro, e o cântaro se quebre junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. E pó volte à terra, como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Sabemos muito bem que para o crente, para nós ficamos tristes, chateados, sim. Lógico, é um ente querido, né? No meu caso aqui hoje, está sepultando a minha avózinha com 100 anos, né? Apesar dela morar muito longe e a gente ter pouco contato, né? Mas é vó. E o que é a vida? Aí a gente fica se perguntando. Você que é jovem, você que está com saúde, que não é tão jovem também, que é adulto, que está envelhecendo como a mim, já estou chegando na casa dos 50. Aí você que ainda tem como, ainda Deus ainda dá o sopro, louve a Deus, glorifique a Deus. Antes que tudo isso que nós lemos agora aqui no Eclesiastes 12 aconteça. Antes que o pó volte à terra. Antes que a morte nos alcance. Porque a certeza é uma do homem. Ele nasce sabendo que vai morrer. Isso ele já. Isso é certeza absoluta. Não há um na terra. Vai nascer com a certeza de que uma hora a morte o alcançará. Mas aquele que está em Cristo Jesus não teme a morte. Aquele que está em Cristo Jesus se entristece com a morte que nem... Eu estou chateado, né? Fico triste. Mas se entristece com a morte de um ente querido? Sim. Mas na certeza que se ele morreu em Cristo Jesus, que toda alma, como diz aqui, volta para Deus. E aí no dia do grande juízo, aí sim se julgará. Onde Jesus julgará os vivos e os mortos. Então, o que a gente tem para consolar as pessoas hoje em dia é saber na certeza. Se você não é cristão, a morte te alcançará. Se você é cristão, a morte te alcançará. Todos a morte alcançará. Mas há destinos diferentes, há caminhos diferentes, há lugares diferentes para aquele que crê e aquele que não crê. E aqui, como diz na palavra, na sua juventude, lembra do Criador nos dias da sua juventude. Faça a obra do Senhor nos dias da sua juventude. Glorifique ao Senhor nos dias da sua juventude. Enquanto tiver ar, enquanto tiver respiração, enquanto tiver sopro de vidas, glorifique ao Senhor. Todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz assim, que quando ninguém clamar, as pedras clamarão. Glorifiquem ao Senhor, adorem ao Senhor, para que esse dia em que vai encontrar o corpo físico, que volte ao pó da terra, como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Mas há diferenças.
A gente sabemos disso. Nós que estudamos a palavra do Senhor, nós que somos cristãos, nós que pregamos o evangelho do Senhor, aquele que conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, vai entender e vai saber que a morte para aquele que morre em Cristo Jesus é vida eterna. É ao lado do Pai, do Filho, é vida eterna. Mas a morte para aquele que não reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele, é também um fogo eterno. E nós sabemos disso. Então, enquanto há tempo na sua juventude, volte para Cristo. Enquanto há tempo na sua juventude, no seu fôlego de vida, na sua saúde, aceite Cristo. Enquanto há tempo na sua juventude e na sua saúde, trabalhe para o reino. Trabalhe para a obra de Cristo. Enquanto há tempo ainda há fôlego de vida e há saúde, só o Senhor é Deus na tua vida. Que Ele seja só Ele mente. Somente Ele. Solamente Ele. Que seja o Senhor da nossa vida. E o Senhor da nossa vida, Ele está presente em cada minuto, em cada segundo, em cada milésimo de segundo, para aqueles que creem. Aqueles que não creem vão se distanciando das coisas do Senhor, mas não lembram que um dia do pó voltará para o pó. Veio do pó e voltará para o pó. E seu corpo físico já não servirá para mais nada. Apenas o Espírito será retido para Deus, que Deus que o fez e o criou. Comecem a repensar o quanto vale a pena e o quanto não vale a pena certas coisas em suas vidas, nas nossas vidas. O quanto vale a pena servir ao Senhor, vale muito a pena, sim. E o quanto não vale a pena se envolver nas coisas mundanas, não vale a pena não, Senhor. Vale a pena ter uma vida sabendo que ganhará o reino e viverá uma vida eterna, de plenitude, ao lado do Pai, Filho. Então, comece a repensar na sua juventude, lembra do teu Criador, glorifica agora, adora agora. Não sabe o dia que vai morrer, que voltará para o pó. Ninguém sabe, somente Deus. E antes que o corpo pereça por intempéries da idade, pela velhice, adore ao Senhor até o teu último fôlego de vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E obrigado pelo carinho, obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe a vida de cada um. Compartilhe, comenta, né? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo.